Olá, boa tarde. Começa agora o programa Os Consultores, programa que tem no seu DNA o empreendedorismo e a gestão. Acreditamos que o empreendedorismo como mudança de vida. O programa de hoje vai discutir com vocês o perfil do cliente, dos novos clientes, na verdade. Boa noite, boa tarde, Heráclito, boa tarde, Denise. Olá, meu amigo, boa tarde a todos, Heráclito. Prazer novamente estar aqui com vocês. E aí o papo vai ser bom hoje, né? Pois é, são perfis diferentes. Papo instigante. Boa tarde você, boa tarde Rinaldo, boa tarde Denise. É um prazer mais uma vez estar com vocês no programa Consultores e, como vocês já disseram, hoje o tema ele é fascinante e que pena que é só um programa, mas a gente teria temática, assim, nessa temática, vários programas para discutir. Quem sabe ainda esse ano a gente volta a falar sobre ele de novo. É verdade. Esse perfil tão curioso, né? Sim, que há tantas tentativas de definir por que o consumidor compra, quais são os motivos que o levam a comprar, se ele é fiel ou não é fiel às marcas. Então, vamos começar, né? E somos clientes acima de qualquer coisa, né? Clientes de serviço, clientes de produtos, clientes de nós mesmos, né? Nós aqui, nós somos clientes um do outro, né? Então, o tema hoje promete. Vamos lá. E aí, Denise, quais são as novidades então sobre os perfis dos clientes? Então, a maior notícia, ela vai em formato de desafio, né? É que esse consumidor, ele está cada vez mais consciente. Consciente e outra coisa, consciente e exigente, né? Ele quer o melhor e ele quer o melhor o tempo todo. Então, às vezes, tu questiona assim, mas o consumidor é fiel, o consumidor não é fiel. Eu acredito muito que o consumidor não é infiel por natureza, muito pelo contrário. Até porque gera mais Ele não é infiel por natureza. Ele não é infiel por natureza. Agora, ele quer o melhor e ele quer o melhor o tempo todo. E hoje, essa busca do melhor está mais fácil. Se antes ele tem que caminhar de loja em loja, hoje ele com um clique na internet muda de fornecedor. Então, se eu posso ter melhor o tempo todo, por que não fazer, né, Rinaldo? Eu só, aproveitando o espaço, Denise tinha comentado nos bastidores conosco, que o consumidor é um cliente, mas nem todo cliente necessariamente é um consumidor. Não é isso? Verdade, é verdade. Até porque nós temos diversos tipos de empresas e uma pode ser uma indústria que tem como cliente uma empresa comercial, que naquele momento não se torna consumidor final. Isso. É que, na verdade, nós temos assim, dois tipos de mercado. Nós temos o mercado consumidor e o mercado industrial. No mercado consumidor, a empresa atende a quem? Atende ao consumidor final, que sou eu, que são vocês, que somos todos nós, né? Ou seja, nós somos os usuários finais do produto. Esse é o mercado consumidor. Já o mercado industrial é onde acontecem aquelas relações conhecidas como B2B, né? Ou business to business, que é aquela relação de empresa para empresa. Aí, no caso, o cliente vai ser um comprador industrial. Aí, Rinaldo, ele precisa ser, da mesma forma do consumidor final, bem atendido com presteza, com esmero, né? Com cuidado, com qualidade. Agora, essa compra, ela é bem diferente, o processo de compra do comprador industrial é bem diferente do consumidor final. E a gente tem que tomar cuidado, né? Há tempos atrás nós falávamos de consumidor de varejo e consumidor atacado, né? Existe uma similaridade muito grande sobre isso, né? Que compra em grandes quantidades e aquele que compra na unidade. Na unidade, né? E normalmente esse consumidor final tem essa compra, logicamente, o volume da compra é menor. Né? Não necessariamente que a margem de contribuição, pegando a área de Rinaldo, seja menor, né? Por produto. E de qualquer forma, para quem produz ou para quem comercializa, o tratamento é o mesmo. Sim, claro. É cliente de qualquer forma. Né? Não deixa de ser a relação comercial, a relação de mercado, ela é imutável. Então eu tenho um produto com determinada qualidade, eu tenho necessidade de consumo para poder pagar as minhas contas, mas de qualquer forma eu tenho na ponta um cliente que anseia ou que deseja por algo que eu necessariamente produzo diuturnamente ou dependendo da escala para esse mercado. Agora, por favor, deixa eu só contribuir com o que Heráclito comentou. Ele usou a palavra o tratamento é o mesmo, mas aí eu vou até
colocar mais um tempero novamente, no horário de almoço, que é o seguinte: o tratamento é o mesmo, mas aí tem uma pequena diferença pelo atendimento, né? Na verdade, assim, a qualidade no atendimento ela precisa ser de excelência, né? Não tem mais espaço para a empresa que atende com má qualidade. A má qualidade no atendimento gera insatisfação, portanto, né, gera abandono por parte do cliente. E olhe se ele não ficar falando mal, né? Assim, porque ele é o detrator da história. Ele é o detrator da história. O tratamento seria, me corrija, Denise, se eu estiver confundindo as coisas, mas o tratamento então seria aquele momento onde o funcionário lida diretamente com o cliente, consumidor, mas o atendimento vai um pouco além disso. Vai ser esse tratamento, o serviço ou produto de qualidade e o relacionamento da empresa também com o pós-venda do serviço. Quando eu mencionei tratamento, é o fluxo da venda, ou o fluxo comercial do produto. Esse tratamento não é aquele tratamento do boca a boca, do tete a tete, do olho no olho. Isso aí tem a ver com atendimento, mas o tratamento é do fluxo da venda, tá, Rinaldo? É importante. Todo o processo, né? É o processo em si, que culmina, obviamente, no atendimento. Que, na verdade, assim, sempre o consumidor final precisa ser contemplado e percebido, né? Afinal de contas, assim, por mais que eu esteja trabalhando no mercado industrial, mas lá na ponta, quem vai avaliar o meu produto e vai garantir também a recompra é o consumidor final. Agora, em termos de estratégia de venda, Rinaldo, é extremamente diferente. Porque no lado do comprador industrial, você tem uma compra muito mais racional. Né? Você tem ali, de um lado, alguém que conhece muito o produto e do outro, alguém também que conhece o produto. Ou que deve conhecer, afinal de contas, você está lidando com especificidades, tamanhos, volume, desempenho do produto, né? Assim por diante. Prazo de entrega. Lucro. Exatamente. Não que o consumidor final não conheça essas coisas, mas via de regra, o consumidor final, ele é muito mais mexido, mais movido pela questão da emoção do que pela questão da razão. Então, os argumentos hedonísticos para o consumidor final, eles são mais fortes do que os utilitários. Né? Porque, afinal de contas, e aí a gente vai resgatar os autores aí, Maslow, etc. Afinal de contas, as necessidades são muitas, né? E o consumidor precisa saciar as necessidades. E escalar, né? É uma necessidade de escalar. Exatamente. E que, na verdade, essa necessidade do emocional, ele tem muito, né? Quando ele sai da base ali fisiológica, que ele atendeu as necessidades fisiológicas, as sociais, a necessidade de segurança, de autoestima, elas são muito ligadas à questão do emocional. Portanto, e é muito pessoal isso. Acaba pessoal. Você falou sobre satisfação e ela é muito individualista. Essa satisfação, ela não é para as massas, ela é para a pessoa. Tem nome e sobrenome, né? Tem CPF. É verdade. Eu posso ter uma percepção positiva de uma determinada empresa ou de um determinado produto e você não ser tão satisfatória assim. Então, as empresas hoje, as empresas ditas modernas, têm que estar muito sensibilizada com esse tipo de atendimento, com esse tipo de produto que se oferece. E aí, me permita a colocação. Eu fiz um post há um tempo atrás no Instagram. E eu disse, dos consultores, claro. E eu disse que atendimento e qualidade não são mais diferenciais competitivos hoje. Hoje é uma obrigação de quem está ofertando, de quem está produzindo, de quem está vendendo, ter um excelente atendimento e um produto de qualidade. Isso é uma condição para se estar no mercado, para estar fora do mercado. Porque aí entra aquela historinha do infiel. Não é que nós somos infiéis por natureza, isso não existe. É porque, na verdade, a gente se satisfaz ou não se satisfaz. Enquanto a gente não está satisfeito, a gente busca alternativas, a gente busca outros produtos, outros serviços no mercado que podem muito, muito bem me convencer dessa saída. Você falou até de um exemplo nos bastidores sobre aquele novo animal, né? Ah, é verdade. Então, nós temos hoje tem um consumidor que o professor Madia, né, que é um consultor nessa área, ele criou lá no início dos anos 2000, ele criou aí um termo que ficou bastante conhecido, né, que hoje nós temos um consumidor camaguru. Camaguru? Camaguru, viu? Repita, Rinaldo. Camaguru. É a junção do camaleão com canguru. E você vê assim como que é muito oportuno isso, porque
O camaleão, ele se adapta muito bem, né? Inclusive ele muda de cores, para se adaptar às situações que ele vivencia. Portanto, esse consumidor, ele se adapta muito bem. Vou mudar, não estou satisfeita com o fornecedor, vou mudar para o outro fornecedor e vou me adaptar. E muitas vezes como um processo defensivo, né? Claro. Como de se proteger enquanto consumidor, ele não ser lesado, ele não de ser... novo, né? Ele quer o melhor o tempo todo, né? Exato. E o camaleão, aliás, e o canguru, porque o canguru ele salta muito, então ele está insatisfeito, ele vai para outra loja. E hoje vai para outro site na internet, né? Ou seja, com a questão do e-commerce, ele nem sai mais de casa, ele só clica lá em outro site e já muda de fornecedor. E um dos grandes impulsionadores desse processo foram os shopping centers, né? É verdade. Você vai para um shopping center hoje, eu quero comprar uma calça jeans. Você vai ter 5, 10, 15 opções de loja para poder... Quase vizinhas, quase uma vizinha da outra, né? Que aí, concorrência é outro tópico, é outro assunto, mas o cliente entende muito bem disso. Ou uma galeria, um shopping, e agora com o mercado online, né? Com as vendas online, você tem hoje várias opções para exercer seu papel de canguru. Por que não, né? E eu queria saber, então, como é que a empresa deve fazer para conhecer o perfil desse seu cliente? Ô Rinaldo, que essa pergunta é muito boa, sabe? Porque não tem mistério não, né? É pesquisa. Heráclito, eu não sei qual a dificuldade de pesquisar. Pesquisa é complexo, custa caro? Custa, mas muito mais caro é você lançar uma estratégia equivocada que comprometa a tua ação de marketing, teu produto, teu atendimento, e aí sim você vai ter um prejuízo, não é verdade? Então é pesquisar. Não, eu não sei fazer pesquisa. Chama os consultores. Mas faz uma coisa simples, mas faz perguntar. Perguntar é o segredo. E não responder, é perguntar. E é um custo com retorno garantido. É verdade. Seja positivo ou seja negativo, você vai ter esse retorno e você não vai estar aí experimentando vendas, experimentando produtos, experimentando serviços. Arriscando desnecessariamente. Às vezes o retorno é muito mais caro do que o investimento em uma pesquisa, por exemplo. E não precisa de um tempo exagerado. E outra coisa, a pesquisa deve ser feita antes da abertura da empresa, a pesquisa tem que ser feita durante o processo, né, de construção da identidade da empresa, a pesquisa deve ser feita antes da compra do novo produto para revenda ou da fabricação do novo produto dentro do seu pátio industrial. Então, conhecer clientes, conhecer consumidores só se faz com pesquisa. Seja um questionário em loco, seja um questionário online, seja uma pesquisa com clientes que já fizeram a compra. Até um bate-papo, né? Essa pesquisa com clientes que já fizeram a compra não deixa de ser o monitoramento. Isso não. E o que acontece? Às vezes o empresário, né, ele faz um planejamento superficial e acaba ignorando justamente esse monitoramento posterior. Eu me lembro de um caso prático onde nós trabalhamos, que numa empresa que comercializa na verdade roupas masculinas dentro de um shopping, ela tinha como percepção que o cliente dela era o homem, adulto e tal. E eu acho que eu devo ter comentado para vocês na rádio, num dia que a gente estava lá na rádio, e nesse trabalho que a gente chegou a fazer, no decorrer do período da consultoria, eu sempre perguntava por quem é seu cliente. Então todos, do empresário ao funcionário, todos repetiam que era o homem, tantos anos de idade, faixa etária, essas adulto, coisas assim, né? E no fim da consultoria, depois de algumas semanas de consultoria, eu finalizei perguntando novamente quem é seu cliente e todos repetiram. Aí eu disse, então eu tenho só mais duas perguntas. Se seu cliente é o homem, quantas vezes por dia o vestuário é utilizado? E ninguém sabia responder. Até que alguém chegou e disse, nunca é utilizado. Quase nunca é utilizado. Aí a última pergunta que eu fiz foi, então por que não é utilizado? Aí foi quando caiu a ficha que... Sabe por quê? Caiu a ficha, se entrega. Pois é, porque não era utilizado o vestuário lá, o provador. O provador. Pois é, né? Por que não era utilizado? Porque quem comprava era a esposa. E aí vem
o cliente era o homem ou a mulher nesse momento? Então... A estratégia de marketing e de atendimento estava adequada? Porque eu acho que eles se prepararam para receber o homem que não pisava lá. Uhum. E só quem comparecia no estabelecimento era a mulher. Ou seja, o atendimento não era adequado para ela, mesmo assim ela estava indo. Uhum. E pior, os brindes eram todos masculinos. Ou seja, ela escolhia a loja para dar de presente ao esposo, ao noivo, ao namorado, e ainda ele, mesmo assim, ainda ganhava do brinde. Olha só, né? Na verdade, existem algumas etapas no processo de marketing, inclusive para definir quem são os clientes. Uhum. Isso aí que Rinaldo traz, essa experiência, ela é muito rica, né? Porque ela diz para a gente o seguinte: etapas estão sendo desprezadas. É preciso analisar o mercado. Uhum. Né? O primeiro A de marketing é uma análise. Então, o marketing começa na análise. E aí você tem que delimitar o mercado. Quem são? Onde estão meus clientes e por que eles compram? E se essa perguntinha for feita, quem são meus clientes? Onde eles estão e por que eles compram? Você já tem aí muita informação para criar suas estratégias de marketing. Porque, na verdade, Rinaldo, existem 5 papéis possíveis de compra. 5. E a gente vê diz assim: a minha loja é de roupa para homens. Tudo bem, de roupa para homens. Isso é o consumidor final, ou seja, é o usuário. Mas quem influencia? De repente, assim, esse caso, né, que você trouxe para nós da roupa. A esposa pode dizer assim, né: vamos ter uma festa, você está precisando de uma camisa branca para compor com aquele seu blazer. Ela, na verdade, iniciou o processo. Aí vem a filha e diz: pai, tem uma loja lá no shopping muito boa. Nós já fomos lá porque meu amigo foi e gostou. Que eu vi no Instagram. Eu vi no Instagram. Minha filha vive mostrando coisas no Instagram para mim. Então é a influenciadora, né? Aí ele diz assim: eu vou lá ver. Vai lá, gostou, viu que dá para comprar, ele decidiu. Então ele vai ser o usuário e também vai ser o decisor, né? E ele vai avaliar, a filha vai avaliar. Então você tem aí alguns papéis de compra, não é só do consumidor final. Por isso, muitas vezes, assim, você saber quem é a pessoa que vai lá comprar, não necessariamente é o usuário do teu produto, não é? Eu vou fazer um incremento aqui nessa conversa. Eu particularmente, eu notei isso há uns 10 anos para cá, que eu fiquei muito incomodado, por exemplo, ao ir para determinados locais com minha esposa, por exemplo, na loja de roupas, na loja de sapatos, porque eu ficava em pé. E às vezes ficava feito uma barata tonta seguindo ela, né, dentro da loja. E uma sacada muito bacana dessas lojas foi ter colocado os puffs, ou poltronas, ou sofás, para que o marido, o acompanhante, sentasse aguardando, né, sua esposa, sua namorada, seja seu acompanhante, dentro da loja. E vice-versa. E vice-versa. E tem mais. Até para visualizar, olha, você gostou, você não gostou, porque como você falou, ele é um influenciador. Sim. Né? Naquele processo, ela quem vai decidir. Mas o grande influenciador, em determinados momentos, é o marido, é o filho, a irmã, a vizinha que está ali justamente determinando. Né? Colega de trabalho. E a gente pode incluir agora, nesse processo, e me permita dizer, a gente se torna até refém disso, tá, Denise? A própria tendência moderna hoje de eu preciso estar vestindo aquela determinada roupa porque eu preciso ser aceito ou aceita pela sociedade tal, né? Hoje se publiciza absolutamente tudo. Hoje nós temos as famosas blogueiras e blogueiros que determinam estilos de consumo, estilos de compra, né? Então cuidado com isso. São bem influenciadores. São influenciadores, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente compra aquilo que não quer, ou paga aquilo que não tem. E comprar o que não quer vai gerar também insatisfação futura, né? Por que eu fiz isso? Então, na verdade, até saber influenciar, influenciar sim, mas influenciar por algo que realmente vai atender, satisfazer e encantar o cliente, isso sim garante recompra, viu? Agora, fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, fazendo do marketing um drive, que na verdade ele não é, aí isso vai, que soa como uma manipulação, a manipulação, uma hora, ela não dá certo. Desgasta, né? Acaba desgastando. Desgasta.
você falou, garante a recompra, né, em determinado momento. Mas a recompra já é o indicativo de cliente fiel? Ou tem uma sequência, ou tem um número, digamos assim, se a gente pudesse mensurar, ou tem um número onde a gente começa a perceber, isso daqui já, a partir de agora, já é meu cliente fiel. Ele Olha, já tem... o Heráclito, eu gosto do Rinaldo, porque ele vem assim com essas sutilezas, né? Como se ele estivesse me perguntando. É afiado, né? Como se estivesse perguntando. Na verdade, ele já tem a informação, né? Aí traz aqui para nos instigar. Muito boa, na verdade. Então, não existe assim, né? A quantidade de vezes que comprou para ser fiel. Alguns estudiosos falam que somente a partir da terceira compra, a terceira recompra, é que um cliente começa a ser lucrativo. Já entra na tua área, né, Rinaldo? Começa a ser lucrativo. Por quê? Porque houve todo o investimento da prospecção daquele cliente. Então, eu investi para levar o cliente na loja, eu investi para fazer o cliente lá no meu site. Então, não é uma compra única que vai fazer aquele cliente lucrativo, né? Então, é necessária essa recompra. A recompra traz o cliente, ele pelo menos demonstra que ficou satisfeito. Se eu voltei, é porque gerou uma satisfação. A ele ser fiel é o que vai torná-lo um cliente lucrativo. Portanto, caro empresário, como diz meu amigo Heráclito, né? Caro empresário, fazer com que o cliente volte é uma questão primordial para garantir a lucratividade da empresa, né, Heráclito? Existem várias ferramentas para que isso possa ser utilizado pelo gestor e pela gestora. Então, é preciso estar atento. Primeiro, por que o cliente entrou na tua loja e não consumiu? Segundo, se ele consumiu, o que ele achou? Terceiro, se ele não gostou, por que não gostou? Se ele gostou, por que gostou? Por que não comprou? E por último, ele vai voltar? Então, são questões que podem ser e precisam ser avaliadas. E aí, uma outra pessoa que vai te ajudar muito nesse processo é o teu vendedor. Tá? O teu vendedor, é ele quem está ali sensibilizando, ao mesmo tempo, sendo esse termômetro da compra e da venda. Isso é um detalhe, tá? Uma coisa que a gente sempre ouve e a gente repete, é bom dizer isso. Caro empresário, cara empresária, é simples. Não é você quem vendeu, foi o cliente quem comprou. Isso quer dizer que todo o teu marketing, todo o teu fluxo de vendas, tudo isso funcionou porque ele comprou e não porque você vendeu. Então o teu vendedor tem que ter essa percepção. Foi o cliente que comprou de mim, não foi eu que vendi a ele. E aí o cliente, quando sai com esse estigma, quando sai com essa verdade, já é um passo para ele voltar. Tá? Isso é fundamental nessa relação. Eu acho que o que o Heráclito está comentando também tem a ver com a satisfação e o encantamento. Então, quando o cliente compra, é porque ele está satisfeito, certamente com o produto, possivelmente também com o atendimento. Agora, eu acho que quando a empresa vende, é quando ela encantou. Isso. Às vezes o produto nem é tão bom assim, mas houve todo ali um trabalho muito bem feito, desde o tratamento até o momento de ir no caixa. Eu acho que ele encantou. O ciclo do serviço tem que ser muito bem feito. Desde a hora que ele entra lá na loja até o momento que ele faz a fatura e recebe o produto, né? É o que eles chamam de percepção do cliente. É a percepção. Também. Aliás, percepção é tudo, viu, Rinaldo? Lá no interior onde eu nasci, dizia assim, olha, cuidado com o que os outros pensam. Que uma vez o conceito formado é difícil ser transformado. E é verdade. A percepção do consumidor, assim, é muito difícil você mudar a percepção. Porque, na verdade, e dizem assim, o marketing batalha no mercado. Não, o marketing batalha na mente. Na mente, né? Uma vez construído um conceito, é muito difícil você mudar. E você gera um comportamento para o cliente. Gera um comportamento. Os estudos mostram que esse comportamento do cliente ele é fatal para a empresa. Ele pode se transformar num grande obstáculo, na verdade, o fim daquela empresa. Tá? Então,
você, Rinaldo, fez um comentário interessante sobre isso, mas é importante a gente frisar que não é geografia só hoje, não é faixa etária só hoje, não é estado civil só hoje. Então, nesses estudos que a gente faz sobre perfil de cliente, sobre quem é esse cliente, isso é apenas um pedaço da história. Então, hoje o cliente ele compra o que ele quer. Não é essa história. Não vou fabricar um produto, estou vendo ali uma bolsa da Cacau Show, mas eu não vou fabricar chocolate, eu não estou fabricando chocolate. Eu estou fabricando exatamente um conceito de consumo para esse meu cliente. É tanto que quando você diz assim, eu vou comprar, eu vou dar eu conto essa história, uma história longa, mas quem está em sala dela já teve sala dela comigo, já deve ter percebido, lembra disso, o professor, né? Heráclito já falou isso, né? Uma coisa é você comprar e aí falando um pouco sobre isso, sobre percepção do cliente, uma coisa é você comprar um Copenhagen. Você não está comprando um Copenhagen, você está comprando o quê? Todo um conceito. Satisfação, né? Inclusive status. Status, porque status também é uma necessidade humana. E é verdade. Claro que aí, do ponto de vista da questão da sociologia, você tem um monte de coisa a discutir, mas que na verdade muito comportamento de compra ele é pautado na questão do status, sabia, Rinaldo? Eu compro isso para fazer parte. São os famosos grupos de aspiração que você, Heráclito, mencionou. Eu compro isso para ser percebido, Rinaldo, como parte daquele grupo. E não é falando da Cacau Show em si ou da Copenhagen em si, mas é porque já houve um tratamento da própria Copenhagen para chegar onde ela chegou hoje. Porque ela construiu uma identidade, ela construiu um negócio para gerar esse perfil comportamental de compra. Eu estou comprando porque eu quero aparentar ou porque eu quero satisfazer alguém, né? Então, esse comportamento de consumo, esse comportamento da decisão de compra, ele é imprescindível hoje num bom negócio. Heráclito e Rinaldo, vocês assim, né, trazendo assim, me botaram no meio. Geralmente eles fazem isso como cavalheiro, mas hoje foi estratégico. Vocês trouxeram aqui algo que é extremamente importante para o empresário conhecer. É a SAP, que não é a tecla SAP, não é a tecla SAP. SAP são as iniciais de segmentação, alvo e posicionamento. Que é isso que você está falando. Nosso mercado hoje é extremamente, ultra segmentado. Né? E quando a gente diz, você trouxe a hierarquia, não é só geograficamente, idade. Essas aí são as bases de segmentação mais básicas, né? Porque uma pessoa de 60 anos hoje é muito jovem, né? 60 anos já é ponto de corte para a terceira idade no Brasil. Mas 60 anos é menino hoje, é menina. Menina. Não é verdade? E não é porque a gente está chegando não, né, Heráclito? Eu não. Mas eu quero chegar. Quero chegar bem, né? Então, na verdade, assim, você pensa pessoas com 60 anos ou mais. Meu sogro fez 77 sexta-feira passada. É um jovem. É um jovem. Um jovem rapaz. Então, exatamente. Assim, ativo, mente no lugar. Abraço pro sogro, né? Mente no lugar, entendeu? Isso é importante. Muito. E isso, o processo de envelhecimento no Brasil está mudando, né? Porque o Brasil era um país jovem, está passando para ser um país também mais envelhecido. Então, na verdade, você tem pessoas de 60 anos com uma percepção de idade biológica e psicológica bem mais jovem. E vice-versa, você tem jovens com cabeça de pessoas de 80 ou mais, né? Então, isso é muito relativo. Então, vem a questão da segmentação, a questão do alvo, né, dentro daquele segmento que o Rinaldo falou, a loja para roupas masculinas, mas homens de que idade? Homens de que classe social? Homens com que tipo de comportamento? Com qual estilo de vida? É verdade. Né? Outra questão importante, parênteses, essa classe social, né, que a gente pensava que equivocadamente a classe C não se importa muito com qualidade. Mentira! A classe C quer tanto qualidade como a A e a B. Às vezes não tem dinheiro para comprar, mas ela quer a mesma qualidade. E hoje essa definição de classe é um negócio tão difícil. Frágil, é tão frágil. Frágil. Poxa, o que impede, por exemplo, alguém da classe C ou da classe D comprar uma calça de R$600?
Exato. Não impede. Não, o Então, poder de consumo. o poder de né? consumo é aquilo que o cliente quer comprar, que está disposto a comprar. Então, Aliás, para Halad tem um livro que eu sou fã dele, A Riqueza na Base da Pirâmide. E ele diz isso, é preciso encontrar os grandes consumidores na base da pirâmide. Eles querem o mesmo produto de qualidade. Às vezes você consegue chegar lá, diminuindo o tamanho da embalagem, diminuindo o volume, mas você consegue vender os mesmos produtos, né? Porque são pessoas, todo mundo quer coisas boas, quer viver bem. Claro que sim. Você sabe o que eu vou dizer, mas tem grifes hoje de sapato que tem produtos alternativos. Pois é. Né? Que tem seu produto claro. Top, Muitos. fabrica seu produto intermediário, mas não tira o nome dele. Claro. Entendeu? Então sabe muito bem com quem está lidando, porque a mesma qualidade que é colocada no produto top é a mesma que está no produto intermediário. Então assim, hoje o empresário tem que botar isso na cabeça e que o cliente, tem que acionar a tecla SAP. Tem que utilizar a tecla SAP o tempo todo. O cliente entrou na tua loja, se gabe por isso. É um privilégio o cliente entrar na tua loja hoje. Então ele entrou por alguma razão. Então ele não pode ser menosprezado, ele não pode haver nenhum tipo de preconceito, porque ele vai comprar. Ele entrou, é um potencial, né, Rinaldo? Você mesmo fala, é um cliente, cliente em potencial. O que é interessante também Faltou lembrar, né? Sim, é verdade. Faltou o pé do SAP. Do SAP, né? Aí definir o segmento, viu quem é o alvo naquele segmento, posicionar. Que posicionar tem a ver com isso que você falou, Heráclito. A Copenhague não vende chocolate, vende o quê? Vende satisfação, estilo de vida, vende status, enfim. Então é preciso criar conceitos, né? E quando você diz assim, a gente compra praticamente, cada um quer de um jeito. E é verdade, o mercado está cada vez mais customizado. Exatamente. Eu quero uma coisa única, né, do meu tamanho, da cor que eu quero e assim por diante, né? Mas, Rinaldo, você ia falar, meu amigo? Pois é, como eu tinha comentado logo no início, tem a questão do monitoramento, né? A gente vê e acompanhar o mercado, porque o cliente também vai mudando. Muda a faixa etária, Como muda? Ele vai amadurecendo, até pelo acesso à informação que nós temos agora de todos os meios, né? A gente passa o dia andando com o celular, que na verdade é mais um computador do que um celular, ele fica transmitindo informações direto. E a questão esse monitoramento também faz parte de todo tipo de negócio, inclusive, gente, o nosso. Nós estamos monitorando e nós vamos também nos aperfeiçoar para poder chegar até vocês e ampliar esse trabalho com vocês. Ou seja, a questão do ambiente, não é verdade, Heráclito e Denise? Muito bem. Como a gente recepciona o cliente. Por exemplo, a gente já tem projetos de sair desse Olha as estúdio, surpresas de Rinaldo. sair desse estúdio para poder alcançar ainda mais o cliente e satisfazê-lo, para não ficar distante do nosso cliente. Uma coisa interessante, Rinaldo, me permita abrir esse parênteses, já que você falou sobre isso, mas hoje o nosso empresariado, ele é muito carente de informação, muito carente de capacitação e, obviamente, das questões da gestão em si. Porque uma coisa é você ser empresário, outra coisa é você ser empreendedor e outra coisa é você lidar de forma gerencial tudo isso. E técnicas de gestão, ferramentas de gestão, elas são muito bem-vindas no dia a dia de todo empresário. E quando o Rinaldo fala quando você fala sobre dar a esse cliente, tá? Você é empresário, você é cliente desse mercado. Gestão é tudo. Você é cliente da gestão e esse processo precisa ser apresentado para você da melhor forma possível. Tá? Então, foi salutar essa sua colocação e assim, eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente trata com isso, com clientes empresariais e sabe que o tempo todo eles ficam se debatendo, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu vou arriscar fazer isso? Por que eu vou investir nisso? Meu querido, minha querida, não é uma questão, não é para duvidar, é uma questão de necessidade desse cliente que você é para o mercado. Eu queria só acrescentar a questão quando o Heráclito comenta sobre a escassez de informação que o nosso empresário tem. Então, assim, para não contrapor ao que eu tinha comentado anteriormente, né, que hoje a gente tem um celular que fica bombardeando a gente de informação.
No caso aí, que Heráclito fala de uma informação voltada para o seu negócio. Exatamente. Porque informação com informação é eficaz. Todo canto tem. Informação com informação nós temos, né? É como o pessoal do mestrado e do doutorado de ciências da informação, que eles têm a captura da informação, o armazenamento da informação, o gerenciamento da informação, que seria a peneira, para a utilização da informação. Ou seja, a coisa é tão complexa, não para assustar, mas assim, é tão séria, digamos assim, que não é qualquer informação que é possível para a gente. Entre o papel gerencial, que pergunta, e a usabilidade disso? Aonde eu vou usar essa informação? Como eu vou usar essa informação? E outra coisa, já que estamos falando em comportamento do consumidor, informação é essencial, né? Precisa ter informação deste perfil, deste comportamento. Existem alguns modelos que definem, mas não é uma condição engessada. O consumidor ele pode variar. Como disse Rinaldo, o mercado muda o tempo inteiro, né? E da mesma forma, o processo de compra é um processo, antes de tudo, de busca de informações. Não é isso? Eu sei que eu vou... isso que eu falo agora vai instigar bastante, mas eu poderia esticar bastante a nossa conversa, mas é preciso colocar esse questionamento na mente do empresário e da empresária. O teu cliente, o teu consumidor, ele evolui com o passar do tempo. É preciso deixar bem claro isso, que você hoje vende para um público A, numa faixa etária Y, saiba que esse público A vai para uma faixa etária X. Aí, o novo público vai vir diferente também. E você tem que decidir se você vai acompanhar esse público ou se você vai fazer novos clientes com o produto que você já tem. Gente, isso é um dilema. São decisões gigantescas e é estratégico. Quem fez isso muito bem, apesar de não estar tão bem assim hoje no mercado, foi a Oi. A Oi, e aí eu sou um dos fundadores da Oi. A Oi, quando trouxe aquela propaganda, aquele mexendo da criancinha falando Oi, vocês lembram? Vocês estão lembrados? Sim. Essa criancinha hoje tem 23 anos de idade. Entendeu? Essa criancinha hoje continua consumindo e continua sendo um influenciador na compra do pai e da mãe e até mesmo consumidor próprio do produto pré-pago, do produto pós-pago. A Motorola lá atrás, na época do lançamento da telefonia móvel, que eu não me lembro, me disseram que a Motorola ela usou a história da confiabilidade na época dos rádios Motorola na guerra, né? Só que o mercado mudou e à época a Motorola perdeu o mercado em função desse posicionamento do mercado anterior. Mas já vai acabar, Rinaldo? Parece que já. Bom, gente, estamos chegando já no final do nosso programa. O tempo passa rápido e o assunto, além de instigante, como o Heráclito já tinha comentado, um vai puxando o outro. E esperamos, na verdade, que tenha sido proveitoso para todos vocês. Convidamos já antecipadamente para na segunda-feira da semana que vem, 12h30 no horário da região Nordeste, 13h30 no horário de verão, para os estados que estão no horário de verão. Mais um programa Os Consultores. Heráclito, Denise, boa tarde. Obrigado por estarmos todos aqui novamente. E Denise, estou dizendo obrigado porque Denise quase que não chega, gente. Ele já viajou hoje, não foi? Olha, é muito bom esse bate-papo com vocês, viu? E é bom demais conversar aí com o nosso seguidor. E aí fica o convite, já vou fazer uns treinos aqui, fica o convite para vocês divulgarem aí, né, o nosso programa, fazer um like para nós e aí convidar os consultores também para uma conversa na sua empresa. Um grande abraço. Você falou de likes e compartilhe os vídeos da gente no YouTube. Fique atento, né? Tem o nosso número de WhatsApp, você pode interagir com a gente durante a semana. Qualquer questionamento, qualquer sugestão, qualquer crítica, pode também fazer isso nos comentários dos próprios vídeos. A gente também está no Instagram. Tá? Procura lá os _consultores, também está no Facebook, os consultores, procura a gente, vai ser um maior prazer interagir contigo durante a semana. Semana que vem está aqui, se Deus quiser, juntos. Obrigado, Denise, mais uma vez, Rinaldo. Uma boa semana para vocês, Deus abençoe e até a próxima.